E aí, gurizada, tudo bem? Aqui é a Ana Cláudia Peixoto, professora de Física e Matemática, e hoje eu vou dar uma aula para vocês de Física e vou falar sobre a terceira lei de Newton, certo? Então, me acompanhem. Essa lei, vocês sabem que é muito importante, a gente já falou sobre a primeira, a segunda e agora hoje nós vamos falar sobre a terceira lei de Newton. Daí o seguinte, a terceira lei de Newton, quem é que lembra? Vamos ver, quem é que lembra? É a lei da ação e reação, que todas as forças existem aos pares na natureza, ação e reação, né? Mas todas as forças existem aos pares da natureza, mas elas têm que seguir uma regra, que são quatro características que tem que seguir. Se não obedecer uma das quatro, não é uma par de ação e reação. Então, as forças de ação e reação, elas têm que ter o quê? O mesmo módulo, mesmo módulo, mesma direção, tá? Lembrando que módulo é a mesma coisa que valor, lembra? Vetor. Eu não vou me entreter nisso, mas módulo é a mesma coisa que valor. Quando a gente vê o vetor, a gente viu que um vetor tem que ter um módulo, direção e sentido. Então, as forças são grandezas vetoriais. Para formarem um par de ação e reação, elas têm que ter o mesmo módulo, mesma direção, lembrando que direção pode ser horizontal, vertical, inclinada, e a terceira, sentido oposto. Estão vendo que eu desenhei na direção umas retas sem sentido. Elas têm que ter sentido oposto. Então, o que é o sentido oposto? Ó, por exemplo, vou mudar a corzinha aqui para a gente entender bem a diferença. Oposto, ó. Pode apontar para a direita, olha a flechinha. Agora eu estou botando uma flecha, botando um sentido à esquerda, ó, para cima. Isso é o sentido, para baixo, inclinada para cima, inclinada para baixo, tá vendo? Então, elas têm que ter o mesmo módulo, mesmo valor, mesma direção, sentido oposto. E quarto, tá faltando uma quarta, não são só três, tá? Tem gente que acha que é só três. Não. Olha aqui a quarta. Tem que atuar em corpos diferentes. Então, uma força de ação e a outra de reação, tá? Não podem atuar no mesmo corpo. Se estiverem atuando no mesmo corpo, não formam par de ação e reação, ok? Então, essa daqui são as quatro características que uma força de ação e reação tem que ter. E todas as forças da natureza existem os pares. Uma é a ação e a outra é a reação. Sempre tem, não tem só uma ação e não tem reação. Sempre existe, ok? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, vocês vão ter que me dizer se essas duas forças formam um par de ação e reação. Se formarem, ok, ótimo. Se não formarem, eu vou querer saber aonde atua cada força dessas, onde é que está a reação de cada uma delas, ok? Então, vamos lá. Eu vou apagar tudo aqui e para começar de novo, certo? Então, ó, eu vou dar um exemplo aqui, vou fazer um desenho, tá? Mostrar duas forças e vou perguntar. E a pergunta aqui não quero calar. Essas forças vão formar um par de ação e reação? Sim ou não? Ou seja, para formar, a gente vai ter que identificar as quatro características que eu acabei de dizer para vocês, tá? Então, tem que ter o mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto, e atuar em corpos diferentes. Então, é um corpo, por exemplo, uma caixa em cima de uma mesa. Vamos desenhar as forças que estão atuando nesta caixa? Quem é que lembra? Isso aí eu já falei para vocês. Uma delas sobre todos os corpos que atuam no planeta Terra, esse corpo está no planeta Terra, é a força peso, que é sempre vertical e aponta para baixo. Por que que esse objeto em cima da mesa não cai? Porque tem uma outra força que aponta para cima, que é a nossa força normal, certo? Força
normal. Que é a força que atua sempre perpendicular à superfície. Deixa eu fazer essa retinha um pouquinho melhor. Da força-peso, bem retinha, certo? Apontando sempre para baixo, sentido oposto à força normal. Tá? Ok. Bom, essas duas forças formam um par de ação e reação? Vamos ver. Elas têm o mesmo módulo? Sim, claro que sim, porque se não tivesse a força normal fosse maior que a força-peso, o corpo iria subir, concordam? O corpo iria subir. Ele não sobe por quê? Porque não é, certo? Não é maior. E a força-peso também não é maior, porque se a força-peso fosse maior que a força normal, esse corpo iria descer. Logo, como esse corpo está parado, a força normal em módulo é igual à força-peso, certo? 2, tem a mesma direção? Sim, ok, tem a mesma direção, as duas são verticais, ó, estão vendo? Ó? A de cima é vertical e a de baixo também. Tem sentido oposto? Terceira? Sim, ó, uma ponta para baixo e a outra para cima. Atuam em corpos diferentes? Não, só que não, ó, uma atua para baixo, aliás, uma atua, as duas atuam nesse corpo que está vermelho, ok? Ó, uma atua para baixo, outra para cima, mas as duas estão saindo do mesmo corpo, agem no mesmo corpo. Então, formam essas duas forças um par de ação e reação? Claro que não, porque tem que obedecer às quatro e a quarta não está obedecendo a quarta lei para se formar a quarta característica para ser um par de ação e reação, que é atuar em corpos diferentes. Não, as duas estão atuando no mesmo corpo, ó, ok? Obedeceu três, mas a quarta não. Logo, essas duas forças aqui, ó, vou escrever aqui, ó, não formam um par de ação e reação. Um par de ação e reação, não forma. Mas a gente, o que eu disse no início da aula, que cada força existe aos pares. Se uma ação tem que ter uma reação. Então, a próxima pergunta que eu faço para vocês, que tá a pergunta que não quer calar, é: onde está a reação da força normal? Onde está a reação da força peso? Como é que eu faço isso? Então, eu vou dar uma dica para vocês. Qual é a dica? A dica é a seguinte: sempre a pergunta que a gente tem que fazer para saber onde está a reação é perguntar: que corpo? Quem está fazendo a ação? Quem, por exemplo, quem não está deixando esse objeto que está em cima da mesa cair? Quem está segurando, empurrando o objeto para cima? Está fazendo essa força normal? Quem está fazendo a normal, provocando a força normal? Quem está fazendo a força normal? Quem é? Quem é que não está deixando esse objeto cair? A mesa que não está deixando ele cair, a mesa que está empurrando ele para cima. Quem está, então? A resposta é a mesa. Logo, onde é que está a reação? Está na mesa. Sempre a ação está no objeto que está fazendo ação. Sempre a reação está no objeto que está fazendo ação. O objeto, a mesa, está empurrando, a mesa está empurrando o objeto para cima. Logo, o objeto empurra a mesa para baixo. É aqui está a reação da força normal. O objeto está empurrando a mesa para baixo, com o mesmo valor. Se eu colocasse mais objeto em cima da mesa, em cima desse vermelho, ia fazer mais força na mesa para baixo. A mesa ia fazer mais força nos dois para cima. E onde é que está a reação agora da força-peso? Quem nos puxa todos para baixo? Se eu dou um pulo, eu volto. Se eu jogo o corpo para cima, ele cai. Quem nos puxa todos para baixo? A Terra. O centro da Terra, a força de gravidade, né? A Terra que nos puxa para baixo. Logo, a todos nós, tanto esse corpo vermelho aqui como nós, puxamos a Terra para cima. Ou seja, a reação da força-peso está na Terra.
puxando a Terra para cima. E por que que a Terra não cai? Óbvio, né? Por que que a Terra não, aliás, desculpe, não sobe? Porque a nossa massa é infinitamente menor que a da Terra. Então, nós todos puxamos a Terra para cima, só que o efeito é diferente. A força é a mesma, mas o efeito é diferente. Se eu jogo uma pedra na vidraça, a pedra quebra o vidro. É porque a força que a pedra fez no vidro é maior que a que o vidro fez da pedra? Claro que não, nothing, não, porque essas duas forças são ação e reação, ó. Tem o mesmo módulo, valor, mesma direção e sentido oposto, só que uma atua no vidro e a outra atua na pedra, certo? Por que que o vidro quer? Porque o vidro é mais frágil que a pedra, certo? É isso aí. Espero que tenha entendido. E qualquer coisa me coloque a observação embaixo, ou então até a nossa próxima aula.